Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Estamos no terceiro capítulo, que é o capítulo da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. E estamos na primeira sessão do texto, encerrando ele hoje, que é a primeira sessão que trata da alma após a morte. Na questão 152, Allan Kardec se dirige aos espíritos da seguinte forma: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Porque da questão 149 até a 151, ele foi questionando e os espíritos foram apresentando para ele, informações em torno da permanência da nossa individualidade mesmo depois da morte do corpo físico. Porque comentamos ainda na nossa última conversa que era uma ideia comum que quando se encerra a vida orgânica, a alma, algumas crenças pensavam dessa forma, a alma retornaria para o grande todo, mas isso significaria, consequentemente, que ela perderia a sua individualidade. E os espíritos respondem que não, que ela mantém a individualidade mesmo depois da morte. E ainda encerramos a nossa última conversa com os espíritos explicando que não é porque a gente faz parte de um grupo que nós deixamos de ser quem nós somos. E dentro desse entendimento é que Allan Kardec vai insistir um pouco mais para fechar, para amarrar melhor essa questão. E por isso ele pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Porque nós estamos vivos, nós não estamos do outro lado da vida para ter certeza de como é que isso acontece. E é interessante a gente lembrar que tudo vai sendo construído, vai sendo pensado metodologicamente para se chegar nesse entendimento maior em torno da realidade do espírito. E nesse ponto, pensando nessa questão, os espíritos respondem lembrando do fator mediunidade. E a resposta deles é a seguinte: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Nas comunicações que eles vinham recebendo via mediúnica, nos mais diversos ambientes, eles não estavam tendo provas exatamente dessa individualidade, da manutenção, da permanência dessa individualidade da alma mesmo depois da morte? E aí eles continuam: se não fosseis cegos, veríeis. Porque eles estão cutucando um pouquinho essa mania que nós temos de sempre querer mais provas, de ver que a coisa está clara na nossa frente, mas a gente quer que alguém dê sempre mais algum tipo de informação. Por isso eles cutucam, né? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. E aí a gente pode falar, né, das diversas possibilidades de comunicação, das intuições ou das comunicações mediúnicas mais diretas, mais perceptíveis. E para que não ficasse dúvida alguma, Allan Kardec vai colocar uma nota, uma explicação. E ele começa falando para a gente da seguinte forma: os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Ela volta, como é mencionado na questão 151, para este grande conjunto, vamos dizer assim, que é o conjunto do mundo dos espíritos. Mas a gente não deixa de ser quem a gente é. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. E ele deixa bem claro as duas coisas, e aí vem um ponto que é curioso, né? Porque ao mencionar que cada alma ou espírito é um elemento desse conjunto dos seres incorpóreos, afirmando assim, ele está dizendo que mesmo na condição da matéria, nós não deixamos de ser espíritos. Somos espíritos momentaneamente vestindo um corpo, dotados de um corpo,
Por esse motivo, recebemos essa denominação de alma, mas continuamos a fazer parte deste mundo primordial, que é o mundo ou o conjunto dos seres incorpóreos. Se as almas se confundissem numa amálgama, numa massa, num conjunto mais denso, só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Se fosse esse o entendimento, nós seríamos reconhecidos por esse grande todo. Não teria essa possibilidade de perceber que é o fulano, que é o ciclano, ou de outra forma, que talvez seja o meu avô, o meu bisavô, o meu tio, que já desencarnou e que esteja comunicando. Essas peculiaridades, essas singularidades de cada um se perderiam. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. E é interessante pensar nesse ponto, porque eram tantas as comunicações que eles estavam recebendo, e comunicações de espíritos que muitas vezes se comunicavam aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus conhecidos, e se faziam reconhecer exatamente por essa diversidade de aspectos apresentados por cada um deles. Eles eram reconhecidos pelas características que eles tinham em vida, seja a característica, às vezes, de uma forma de grafia de letra, seja a característica de se fazer visível como realmente eles eram, sejam as características provenientes das memórias guardadas e trazidas à tona para aqueles que compartilhavam das mesmas memórias. Os espíritos continuam. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Se não houvesse essa diversidade dos espíritos, essa diversidade das individualidades, se fosse simplesmente manifestação desse grande todo, não teria por que haver distinção entre uma comunicação e outra. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé, porque era a ideia defendida nos mais diversos campos religiosos. Só que faltava a comprovação. E por isso eles complementam e finalizam, e por isso Allan Kardec complementa e finaliza essa nota da seguinte forma. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Por que material? Porque passa a ser passível de confirmação através das experimentações das reuniões mediúnicas. Basicamente por conta disso. Encerrando essa seção do texto, questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Já que nós estamos falando, dessa questão da alma após a morte, e muitos imaginavam que depois da morte a gente teria acesso a essa vida eterna, seja uma eternidade de sofrimento ou de bênçãos, de beatitude, Kardec tenta começar a esclarecer este assunto. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E aí os espíritos respondem o seguinte: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, para quem tinha alguma dúvida nesse sentido, eles já amarram bem a questão, já fecham bem a questão dentro desse sentido. A vida do corpo
é transitória, é finita, tem fim. A vida do espírito não. Questão 153A, encerrando essa seção do texto. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E aí a gente vê um reflexo nesse entendimento exatamente daquela concepção que existia, né, em outras vertentes religiosas, em outros campos religiosos, de se perceber essa vida eterna como sendo o encontro da paz duradoura que vai estar sempre presente, sem tribulações, sem dificuldades, sem sofrimento de espécie alguma. Por isso, eles vão elaborar essa possibilidade. Porque esse entendimento da vida eterna como sendo a condição de se atingir a perfeição, não estando mais sujeita a prova alguma, é muito semelhante à ideia, por exemplo, que os católicos fazem de céu, onde a gente vai ter uma vida de paz, de tranquilidade, de serenidade, de gozo, de fruição das bênçãos eternas. E aí, os espíritos colocam cada coisa no seu lugar. E a explicação deles é assim: esse entendimento que eles colocam aqui da vida eterna é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. E eles vão falar isso para a gente com frequência. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Por isso, essa preocupação de Allan Kardec de esmiuçar bastante, que é para não dar margem a dúvida alguma. Isso que eles respondem aqui é porque dentro da proposta da construção da pergunta, né, da vida eterna, enquanto a vida dos espíritos puros que não vão passar por nenhuma dificuldade mais, é mais próximo da ideia de felicidade eterna. Mas se a gente quiser falar assim, desde que a gente entenda do que a gente está falando, não tem tanto problema. A ideia, o pensamento, ele vem sempre antes. A comunicação dos espíritos é assim. Eles vestem esse pensamento com as formas necessárias para que eles se façam entendidos por nós. E exatamente por isso a gente precisa estudar. Um beijo grande para vocês. Até a próxima conversa.